surpreendem no Vaticano e escolhem argentino para comandar a igreja. Ex-arcebispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, adota nome de Francisco I. Novo Papa já foi acusado de cumplicidade com ditadura militar. Sinal positivo na indústria. Produção cresce em janeiro na maioria das regiões. Toneladas de peixes morrem em lagoa no Rio de Janeiro. Suspeita é de despejo de esgoto. Bayern de Munique perde em casa, mas avança na Liga dos Campeões. Jornal da Band. Oferecimento Caixa, mais de 60 mil pontos de atendimento. Petrobras, essa é a nossa energia. Casas Bahia, ofertas com dedicação total a você. Renault, crescendo com o Brasil e com os brasileiros. E novo Silver Control, com tecnologia antibacteriana, elimina o mau odor. Boa noite. O argentino Jorge Mário Bergoglio é o novo Papa. Com 76 anos, o ex-arcebispo de Buenos Aires foi o principal concorrente de Joseph Ratzinger no último conclave. Passava um pouco das 4 da tarde, no horário de Brasília, quando o mundo conheceu o Papa Francisco I, nome escolhido pelo pontífice. A multidão que lotava a Praça São Pedro, no Vaticano, recebeu assim o novo líder da Igreja Católica. A fumaça branca apareceu na chaminé da Capela Sistina pouco depois das 3 da tarde para anunciar ao mundo a escolha de um novo Papa. A decisão dos cardeais foi rápida na 5ª votação do conclave, que começou ontem. Os milhares de fiéis que aguardavam na chuva receberam com um misto de surpresa e alvoroço o sinal de fumaça. Vamos ao vivo agora para o Vaticano, onde a enviada especial Sônia Blota acompanhou todos os detalhes desse dia histórico. Sônia, qual foi a reação do público ao conhecer o Papa Francisco I? Boa noite. Boa noite, Boechat. Foi uma surpresa para todo mundo. E olha só, no momento que o Papa apareceu na sacada, todos já perceberam que ela era uma figura extremamente carismática. E isso foi o que eu ouvi na praça das pessoas que estavam ao meu lado. Agora quero contar para você algumas curiosidades de alguns personagens que estavam ao meu lado no momento, tanto da fumaça branca quando o Papa apareceu na sacada. Primeiro, 2 noviços, um brasileiro e um argentino, que se abraçavam, comemoravam como se 2 times, entre aspas, de futebol estivessem ganhando a mesma partida. E uma senhora brasileira que ouviu essa história, ela falou: gente, não é hora de pensar em futebol agora, nós temos um Papa sul-americano. Na sala de imprensa, a emoção foi muito grande, especialmente por parte dos jornalistas argentinos. Choro de emoção, obviamente, isso é muito claro, mas também de muito cansaço, porque foi uma cobertura muito exaustiva. Um mês, no dia 11 do mês passado, o Papa Bento XVI pegou todos nós de surpresa. Eu estava fazendo o carnaval em Veneza, você lembra bem, tive que me deslocar rapidamente para Roma para a gente poder fazer toda essa cobertura. E hoje, um mês depois, estamos aí mostrando ao mundo o novo Papa. E nós estamos acampados, no Vaticano já há um mês, e foi uma escolha rápida, pelo menos a escolha foi rápida. E contrariando todas as previsões, o cardeal argentino não aparecia na lista dos favoritos. Nos primeiros segundos houve um pouco de dúvida, mas logo a fumaça que saía da chaminé da Capela Sistina no Vaticano ficou branca, anunciando para o mundo que havia um novo Papa. Na Praça São Pedro, a multidão que esperou horas na chuva e no frio foi ao delírio. Ao badalar dos sinos da Basílica de São Pedro, bandeiras de vários países balançaram. Pouco depois, homens da Guarda Suíça, responsáveis pela segurança do pontífice, chegaram marchando e se posicionaram em frente à varanda usada para a primeira aparição do líder da Igreja Católica. A banda formada por oficiais tocou então o hino do Vaticano.
hora e 9 minutos depois da fumaça branca, o cardeal francês Jean-Louis Thuram surgiu na varanda da Basílica para anunciar o que todos esperavam ouvir. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. Já vestido com as roupas papais, Jorge Mário Bergoglio, de 76 anos, apareceu e foi ovacionado pela multidão. O primeiro Papa da América do Sul adotou o nome Francisco I e brincou dizendo que seus colegas cardeais foram ao fim do mundo para escolher o novo pontífice. Quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Em suas primeiras palavras, o Papa Francisco I agradeceu a Bento XVI e rezou junto com os fiéis um Pai Nosso e uma Ave Maria pelo seu pontificado. Ave Maria, piena de gracia. E logo em seguida, um momento surpreendente e emocionante. O novo Papa pediu que os católicos orassem para que Deus o abençoasse. Facciamo in silenzio questa preghiera de voi su di me. A eleição de um Papa argentino foi surpreendente. Poucos argentinos, inclusive, estavam aqui na Praça São Pedro, mas a decisão agradou a todos. Estamos felizes, nosso vizinho, nossos irmãos. Durante o dia, uma gaivota pousou na chaminé. Para muitos, um sinal. Nas duas votações da manhã, nenhum nome havia conquistado 77 votos, ou 2/3 do total. A eleição acontece pouco mais de um mês do anúncio da renúncia de Bento XVI. O agora Papa Emérito alegou que o cargo estava além de sua capacidade física e deixou uma herança de escândalos, crises e divisões internas. E vamos voltar ao vivo, ao Vaticano, com Sônia Blota. Sônia, o nome do novo Papa é uma homenagem a São Francisco de Assis. Como foi recebida essa homenagem em Roma? Como foi recebida, enfim, a escolha da denominação Francisco I? Ela foi recebida muito bem em Boechat, porque Roma, não só Roma, como vários católicos do mundo, tem uma devoção incrível por São Francisco de Assis, que é um santo muito querido da igreja, que era um santo muito simples. Ele tem uma história de ser muito simples, de ter se despojado de todos os bens materiais para poder seguir na peregrinação e na fé dele em Deus. E além de ser, ele amava muito os animais. Jorge Bergoglio, agora o nosso novo Papa, ele tem 76 anos, ele nasceu em Buenos Aires e ele foi cardeal nomeado por João Paulo II no ano de 2001. Ele é o Francisco I agora, e depois de estar na linha, apesar dele estar na linha dos conservadores, ele foi escolhido por ser jesuíta. Por quê? O jesuíta passa a imagem do peregrino missionário. Bergoglio é um cardeal muito querido na Argentina. Por quê? Porque ele é reconhecido pelo seu trabalho junto aos pobres e um trabalho social muito intenso junto às favelas de Buenos Aires. Sônia Blota, do Vaticano, para o Jornal da Band. Bom, e daqui a pouco nós vamos voltar a falar da eleição do Papa argentino. Jorge Mário se tornou o primeiro Papa latino-americano da história. Em Buenos Aires, a relação de Jorge Bergoglio com o atual governo é de conflito. Ele também foi acusado, no tempo da ditadura, de cumplicidade com os militares. Um sacerdote discreto, avesso à exposição pública e que cultivou o hábito de andar de ônibus e metrô em Buenos Aires. Num país de maioria católica e apaixonado pela política, nos últimos anos o cardeal Bergoglio tem sido também um crítico do governo de Cristina Kirchner. Liderou uma campanha contra a lei que permite o casamento entre pessoas do mesmo sexo, aprovada na Argentina em 2010. E recentemente contestou estatísticas do governo sobre o número de pobres na Argentina. Filho de italianos, Jorge Mário Bergoglio nasceu em Buenos Aires em 1936. Ordenado sacerdote em 69, se tornou bispo de Auca e depois passou a comandar a arquidiocese da capital argentina. A atuação de Bergoglio durante a ditadura militar é polêmica. Em 2004, um advogado ativista de direitos humanos apresentou uma queixa na justiça, questionando a atuação de Bergoglio durante o episódio em que 2 padres jesuítas foram sequestrados pelos militares.
Como superior da Companhia de Jesus da Argentina, Bergoglio teria ordenado que os padres deixassem de fazer o seu trabalho pastoral, contrário à ditadura. O novo Papa também foi acusado de envolvimento com o roubo de bebês na época da ditadura. O sequestro de crianças, filhos de presos políticos, foi uma prática comum entre os militares argentinos. A Igreja Católica é acusada de complacência com sequestros. O nome de Bergoglio foi citado no caso de desaparecimento da neta de uma das fundadoras da organização A Voz da Praça de Maio, Alicia de la Quadra. O nome de Dom Bergoglio chegou a receber votos no conclave que elegeu Bento XVI em 2005, mas neste jamais figurou entre os mais cotados. Ele será o primeiro Papa jesuíta. A decisão dos cardeais também surpreende pela idade do novo Papa. Depois da renúncia de Bento XVI, que se tornou Papa com 79 anos, se esperava a escolha de alguém mais novo. Bergoglio tem 76 anos. A seguir, festa na Argentina pela eleição do Papa Francisco I. E ainda peixes morrem às toneladas por causa de esgoto em Lagoa Carioca. Você vai ver daqui a pouco no Jornal da Band. O Papa argentino, o primeiro Papa latino-americano, muitas bandeiras da Argentina por aqui e do Vaticano, pessoas de todas as idades aguardando a missa que vai celebrar esse primeiro Papa argentino. As ruas ao redor, inclusive, já foram obstruídas, o trânsito está muito congestionado, a missa extraordinária estava marcada para 7 horas, mas está um pouco atrasada, mas isso não tira a animação das pessoas que continuam cantando e entoando cantos por aqui. A presidente Cristina Kirchner escreveu uma carta a Francisco I, desejou que seja frutífera a tarefa do Papa em busca de justiça, igualdade, fraternidade e paz. Nathalie Gedra, de Buenos Aires, para o Jornal da Band. Celebrar suas missas. Este católico se mostrou muito emocionado por ter conhecido o hoje Papa. Não se pode explicar com palavras, disse. A catedral, que concentrou as principais celebrações em Buenos Aires, fica a poucos metros da sede do governo argentino, com quem o Papa mantém discordâncias. A escolha do Papa Francisco I repercutiu nos principais jornais do mundo. Aqui na Argentina, até o diário esportivo Olé entrou no clima da eleição papal. A mão de Deus estampou na capa do site em referência ao gol de mão de Maradona contra a Inglaterra na Copa de 86. Liga dos Campos também entre os católicos no Brasil. Religiosos veem em Francisco I o perfil ideal para levar adiante a reconstrução da igreja. Uma hora depois da fumaça branca sair da chaminé, o mundo conheceu o novo Papa. João Mário Bergoglio, de 76 anos, que assumiu o nome de Francisco I. O escolhido, que muitos não esperavam, foi visto com bons olhos pelos brasileiros. Para mim foi uma grande surpresa, porque eu nem sabia que ele tinha sido cotado antes, né? Mas passada a surpresa, foi uma grande emoção. A nossa América Latina está levando para o mundo, entregando ao mundo todo, né, alguém que aqui viveu as nossas tradições, a nossa vida. Diante da atual crise vivida pela Igreja Católica, com os escândalos de pedofilia, prostituição e corrupção, está nas mãos do novo Papa uma reforma e a restauração da imagem do Vaticano. A curto prazo, acho que ele precisa montar uma equipe e que ele se cerque de pessoas competentes e de pessoas sensíveis à questão. Quando Cristo na cruz apareceu a Francisco e se manifestou a ele, disse: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. Eu penso que esta é a missão que Francisco I assumiu. Na década de 80, já sacerdote, Jorge Mário Bergoglio também foi professor de teologia na Universidade de Buenos Aires. O padre Mário Jeremia, que está à frente da Igreja Santa Cecília, no Rio de Janeiro, foi aluno dele por 2 anos. Ele sempre foi um homem comprometido com a justiça, com a verdade e com a paz. Creio que é uma figura que nos vai ajudar muito na mudança de mentalidade, no diálogo interreligioso, no diálogo cultural, no diálogo com o mundo. A escolha do nome Francisco I indica que o programa de seu pontificado deve seguir as premissas de São Francisco de Assis. A simplicidade, o amor ao próximo
e a oração. Isso é algo que se aproxima àquilo que está sendo pensado nas tradições bíblicas, onde é o pobre que abençoa. A primeira grande cerimônia do novo Papa será em julho aqui no Brasil, quando acontece a Jornada Mundial da Juventude e onde são esperados 2 milhões de pessoas. A presidente Dilma Rousseff divulgou uma nota felicitando o novo Papa. No texto, Dilma diz que os fiéis brasileiros aguardam com expectativa a vinda de Francisco I à Jornada Mundial da Juventude em julho, no Rio de Janeiro. Aguardava o anúncio do novo Papa. No primeiro pronunciamento, ele brincou com os fiéis e agradeceu ao antecessor Bento XVI. Foi a frase mais aguardada dos últimos dias. Habemus Papa. Temos um Papa, anunciou o cardeal Jean-Louis Turhan. Logo em seguida foi revelado o nome do escolhido. Jorge Mário Bergoglio, cardeal argentino, que a partir de agora adota o nome de Francisco. Uma surpresa para quem desde cedo acompanhava o conclave. Choveu praticamente o dia todo e a Praça São Pedro se transformou num tapete de guarda-chuvas coloridos. As 2 eleições da manhã terminaram com a fumaça preta. À tarde, uma gaivota que pousou bem em cima da chaminé divertiu o público que aguardava notícias da Capela Sistina. A expectativa foi aumentando ao anoitecer, até que veio o sinal. Pouco depois das 7 da noite, 3 da tarde no Brasil, a fumaça branca sai da chaminé da Capela Sistina, anunciando que um novo Papa foi eleito. As atenções de todos aqui agora vão se voltar lá para cima, o balcão da Basílica de São Pedro, onde logo mais o escolhido vai ser apresentado. Foi mais de 1 hora de espera até o Papa eleito surgir. Em italiano, ele se apresentou com uma brincadeira. Parece que meus colegas cardeais foram buscar o bispo de Roma no fim do mundo. Quase alla fine del mondo. Uma alusão ao fato de ser o primeiro Papa não europeu em mais de 1.300 anos. E também o primeiro sul-americano da história da Igreja. Depois, o argentino agradeceu ao antecessor, o Papa Emérito Bento XVI. Benedetto XVI. E pediu que os fiéis orassem por ele. O Papa finalizou com a tradicional bênção Urbi et Orbi, à cidade e ao mundo. E daqui a pouquinho a gente volta ao vivo de Roma. No horário de Brasília, 8h52, em Nova York, 7h52. Agora sim, a gente restabeleceu o contato com o correspondente Júlio Mosquera, que vai contar pra gente, né, Júlio, como foi que o mundo recebeu a notícia da escolha desse primeiro Papa não europeu em quase 1.300 anos. Boa noite para você. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. Agora falando aqui ao vivo de Nova York. A eleição do Papa foi comemorada aqui nos Estados Unidos e em outros países das Américas. O presidente Barack Obama disse que a escolha demonstra a força e a vitalidade de uma região que cresce em importância e que ele divide com todos os americanos, e especialmente os de origem latina, a alegria desse dia histórico. O presidente do México, Enrique Peña Nieto, declarou apoio à eleição do primeiro pontífice latino-americano. O Papa também recebeu felicitações dos líderes de Colômbia, Paraguai e Equador. O secretário-geral da OEA, a Organização dos Estados Americanos, José Miguel Insulza, disse que a eleição de Jorge Bergoglio alegra muito a todos da região. A escolha também foi bem recebida na Europa, pelo primeiro-ministro britânico David Cameron. O rei Juan Carlos e a rainha Sofia da Espanha enviaram um telegrama. O presidente da União Europeia, o português José Manuel Durão Barroso, afirmou ter certeza que o novo Papa seguirá com força e determinação o trabalho de aproximação da Igreja Católica com outras religiões. O presidente francês François Hollande enviou felicitações calorosas ao Papa Francisco I, que, segundo ele, assumiu a difícil missão de enfrentar os desafios do mundo contemporâneo. Aqui em Nova York, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, disse que espera trabalhar com o novo Papa na defesa do desenvolvimento sustentável, paz, justiça social e erradicação da pobreza. Bonner. Muito obrigado, Júlio Mosquera, falando ao vivo de Nova York. Agora, claro, o anúncio do nome do novo Papa provocou muita emoção. Onde? Na Argentina. É para lá que a gente vai agora. A correspondente Délis Ortiz conta como foi. Boa noite, Délis. Boa noite, Bonner.
É um clima de festa e celebração aqui em frente à Catedral de Buenos Aires. À medida em que os argentinos foram tomando conhecimento, saindo do trabalho, da escola, começaram a se dirigir e se concentrar aqui em frente à Catedral, que fica exatamente nos fundos da Casa Rosada. Grupos de famílias inteiras, crianças, jovens, grupos de estudantes de colégios religiosos começaram desde cedo a entoar cânticos aqui do lado de fora da Catedral. Dentro da Catedral não há espaço para mais ninguém. Já houve uma missa e às 10 da noite deverá haver outra missa. A movimentação aqui começou desde cedo. Veja na reportagem. Os argentinos foram pegos de surpresa. Não acreditavam que o arcebispo de Buenos Aires fosse eleito papa. Estou muito orgulhosa e emocionada, diz esta mulher. Muito orgulhosa e muito emocionada. As emissoras argentinas transmitiam ao vivo a primeira aparição pública de Francisco I. Assim que saiu o anúncio, muitos se concentraram em frente à Catedral de Buenos Aires. Aos poucos, a notícia se espalhou. Às 6 da tarde, hora do Rosário, a Catedral estava lotada. O novo Papa foi homenageado dentro e fora da igreja. A biografia de Bergoglio é marcada pelo amor aos pobres. E tem um fato curioso. Quando ele foi ordenado cardeal em Roma, muitos argentinos se organizaram para viajar com ele para a Itália. Mas Bergoglio fez um apelo para que, em vez da viagem, doassem o dinheiro das passagens aos necessitados. Por isso mesmo, os argentinos entendem que a escolha do nome Francisco tem a ver com São Francisco de Assis, o santo dos pobres. O vigário da catedral, José San Martín, conta do homem simples, cuja característica é a unidade e a inclusão. E diz que, com esse perfil, o novo Papa deverá aproximar a igreja do povo. Um sinal de esperança para todo mundo, não só para os homens de fé, diz ele. Este outro fiel diz que é inacreditável ter um Papa justamente no momento difícil para o país. Bergoglio vem de um país marcado por vários enfrentamentos entre o governo e a cúpula da igreja. Recentemente, a presidente argentina Cristina Kirchner e o agora arcebispo emérito de Buenos Aires trocaram acusações por causas de temas delicados. Bergoglio criticou o governo por ter incentivado o casamento gay e depois por não ter atendido às reivindicações de trabalhadores em greve. Mas hoje a presidente enviou uma carta sem mencionar desentendimentos recentes. Na carta, Cristina afirmou que o governo deseja que, ao assumir a condução e guia da igreja, ele tenha uma frutífera tarefa pastoral, desempenhando tão grandes responsabilidades em prol da justiça, da igualdade, da fraternidade e da paz da humanidade. E acrescentou: faço chegar à sua santidade minha consideração e respeito.